Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Japão, esse país aí do Extremo Oriente da Ásia, um país insular, né? De uma história milenar e de uma reconstrução do pós-guerra que é necessário que a gente reconheça a importância que esse país teve, né? Terceira maior economia do mundo hoje. Então é um país que tem uma longa história que a gente precisa conhecer um pouco do Japão, né? Bom, o Japão, como já comecei a dizer, é um país distribuído em ilhas, né? Milhares de ilhas. Mas 4 delas, as maiores, respondem por boa parte do seu território. As ilhas de Hokkaido, ao norte, Honshu ou Hondo, que é a ilha maior, né, ao centro, e ao sul as ilhas de Shikoku e Kyushu. Ao todo o Japão tem 377.800 km² e uma população de mais ou menos 127 milhões de habitantes. Quer dizer, é um país pequeno, menor do que a região sul do Brasil e com população grande, né? A população brasileira ultrapassa os 200 milhões, mas é uma população bastante razoável, a população japonesa. E se pensarmos no território que, além de pequeno, ele sofre muita restrição por conta do relevo, né? Você sabe que o Japão ele resulta de uma estrutura geológica de subducção de placas, né? Quer dizer, duas placas tectônicas no fundo do Oceano Pacífico ali, uma está mergulhando embaixo da outra. E isso produziu o soerguimento de um dobramento terciário da era Cenozoica, que é o que seriam aquelas cadeias de montanhosas onde está o Japão. E, portanto, 75% do país é dominado por área montanhosa. Resta 25% do país em áreas de planície litorânea, né? Onde boa parte da população está fixada, principalmente na parte voltada para o lado leste das ilhas, né? E ali que se concentra, né, a população japonesa. O Japão ele compõe a maior região metropolitana do mundo em Tóquio ali, né? A região metropolitana de Tóquio chega a 30 milhões de habitantes, né? É a maior região metropolitana do mundo, né? E é um país populoso e densamente povoado. Eles têm conseguido resolver essa questão através de construções, arranha-céus, né? Pedaços da cidade subterrâneas, né? Que são formas que eles têm de equacionar melhor o espaço. E é claro, né? O japonês não dispõe de muito espaço, né? Ele tem sempre lidado com pouco espaço, né? Essa é uma realidade que eles convivem, né, ao longo de toda a sua história. Bom, se o Japão é um dobramento terciário da era Cenozoica, um terreno recente, sujeito a muita instabilidade, né? Portanto, vulcões ativos, terremotos, tsunamis fazem parte da realidade dos japoneses, né? Que já estão bastante habituados a isso, são treinados para isso, né? Tem um dos maiores centros sismológicos do mundo que faz todo o monitoramento disso, mas, de qualquer forma, nem sempre é possível evitar tragédias, né? A mais recente aconteceu em 2011, né? O famoso tsunami que atingiu ali o nordeste do país e atingiu aquela usina de Fukushima, né? Produziu inclusive um vazamento nuclear, um desastre, né? E está ligado a toda essa conjuntura geológica do Japão, né? Quer dizer, além da restrição de espaço, o japonês também conta com a questão da instabilidade, né? Muitos dizem que isso fez do japonês um povo mais organizado, né? Disciplinado, né? Que se planeja, né? E que respeita hierarquias e ordens, que de certa forma eles sobreviveram também por conta dessa disciplina, né? A história do Japão é muito longa, né? Mas nós vamos remontar aqui. No século XII, o Japão ele sofreu uma espécie de unificação, né, de reinos e passou a ser governado por um modelo do shogunato, né? Shogun é uma espécie de senhor feudal, né? Então isso é a transição do Japão aí para a sua Idade Média, né? Onde ele passa a ter um sistema feudal, né, de divisão de territórios por shoguns, que tem uma força militar dos samurais, né? Que são guerreiros, uma classe guerreira, né? E esse shogunato ele comandou o Japão do século XII até o século XIX. No século XVI, um shogun, né, da era Tokugawa,
se encarregou de fechar o Japão. O Japão tinha feito ali ao longo do século XVI algum contato com os portugueses, né? E algumas aberturas comerciais, mas dessa dinastia, né, um dos líderes da dinastia Tokugawa, resolveu fechar o país, expulsar os estrangeiros, né, e manteve o país por 250 anos isolado. Né. Porém, no século XIX, em 1854, o Japão foi atacado pelas forças americanas, né, o Matthew Perry, né, que era um comodoro, um comandante militar, ele comandou uma esquadra de navios que atacou uma região litorânea japonesa e obrigou o governo a abrir as portas ao comércio. Né? O Japão, assim como a história da China, né? A China foi mais grave a situação, mas o Japão também foi submetido, né, a tratados desiguais e tudo mais. E aí o imperador, né, Mutsuhito, à época, percebeu que o sistema descentralizado de poder dos shogunatos não estava garantindo a defesa do Japão. E aí ele resolve unificar o Japão num Estado nacional moderno e centralizar todo o poder de fato e de direito na mão dele. Né? Para isso foi necessário alguns conflitos, né? Onde ele teve apoio, a princípio, de um determinado grupo que foi fiel a ele. E numa famosa guerra, chamada Guerra do Bushio, ele conseguiu unificar de fato o país, centralizar poder nas mãos dele e produziu importantes reformas, né, conhecidas como a Era Meiji, né, que é uma passagem do Japão feudal para um Japão de Estado moderno e para um Japão que vai fazer a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial japonesa ela esbarra em problemas, como o Japão é um país muito pequeno e com terrenos muito jovens, geologicamente falando, é um país muito pobre em recursos de subsolo naturais, né? Porque boa parte dos recursos metálicos são do Proterozoico, né? De uma era, das primeiras eras geológicas da Terra. O carvão é do Paleozoico, o petróleo é do Mesozoico. E o Japão surgiu no Cenozoico, né? Quer dizer, o mundo já estava pronto, Deus já estava de saída, entendeu? Quando ele resolveu borrifar o Japão ali, naquele cantinho da Ásia. E aí o Japão nasce numa situação geológica que não é muito favorável, né? Então ele é um país muito pobre, tanto em recursos metálicos como em recursos energéticos. Ele é grande importador desses produtos, né? Ele é grande dependente da importação de matérias-primas, né? Outra questão também é a restrição que ele tem na agricultura, porque o espaço é muito pequeno, então ele também tem restrição, embora ele tenha alta produtividade, né? O japonês é muito bom em fazer melancia quadrada, né? Brincadeira, não é só isso não, né? Mas ele é muito bom na agricultura, né? Ele usa muita mecanização, ele intensifica as culturas de jardinagem, né? Que é aquele que usa pouco espaço e tem alta produtividade, mais de uma colheita por ano, né? Muito fertilizante, é um dos países que mais utiliza insumos agrícolas, fertilizantes, né? E aí ele tem alta produtividade, biotecnologia, engenharia genética, né? São grandes usufrutuários dessas tecnologias modernas, né? de produção, e aí eles aumentam a produtividade agrícola bastante, né? A fazenda média de um japonês é de 1 hectare, né? Quer dizer, 10 mil metros quadrados, né? É do tamanho de um campo de futebol, né? Um japonês que tem 5 hectares é um latifundiário, pra você entender. Entendeu? Tamanho a dificuldade de você ter terras em grandes proporções, né? Da mesma forma, na hora de fazer criações, né? Gado, ele tem muita dificuldade com gados de grande porte, por exemplo, bovinos, né? Então eles optam por gados menores, né? Por suínos, né? Aves. Tanto que carne bovina é importada, muita boa parte da carne bovina japonesa é importada, né? O rebanho de corte é da Austrália, Estados Unidos, eles importam. Carne é um artigo de luxo, carne bovina é um artigo de luxo no Japão, né? Então, assim, eles souberam ao longo de sua história lidar com tudo isso, mas entenda que essa restrição de espaço e essa estrutura geológica muito jovem tornou o Japão um país bastante dependente de matérias-primas do exterior. E isso levou o Japão, no século XIX, na famosa Era Meiji, né, que começa em 1868, a buscar expandir suas fronteiras. Então o Japão se torna um país expansionista e altamente militarizado. E vai criar a esfera de coprosperidade do Pacífico, que eles chamam, né? Que é uma esfera de domínio japonês. O Japão
esteve em guerra com várias áreas, né? Inclusive disputando o controle do Pacífico com quem? Com os Estados Unidos. Lembre-se que os americanos, os Estados Unidos, tiveram uma fase do expansionismo continental e oceânico, né? Os Estados Unidos têm aquelas 3 etapas de expansionismo. Vamos só relembrar, hein, galera? O expansionismo interno, que formou as fronteiras nacionais, o expansionismo continental e oceânico, que aí ele expande a influência sobre a América, né? Aquela política do Big Stick, né, que a gente chama, grande porrete, né? E também aumenta a sua visão para domínio de oceanos, rotas oceânicas, na famosa teoria das baleias, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, dentro dessa expansão oceânica americana, esse é do final do século XIX, início do XX, né? O americano vai entrar em choque com os interesses japoneses, né? Que vinha também se expandindo pelo Pacífico. Você entendeu? O Japão esteve em guerra com a China no final do século XIX. Teve guerra com a Rússia, né? A guerra russo-japonesa de 1904 a 1905, né? Inclusive, a derrota da Rússia nessa guerra vai precipitar um primeiro ensaio, né, o chamado Domingo Sangrento, lá na Rússia, em 1905, uma revolta popular que o czar Nicolau II esmaga, e é o primeiro ensaio da futura Revolução Russa de 17, né? Então, no final do século XIX, o Japão lutou com a China, né, venceu. No início do século XX, o Japão lutou com a Rússia, venceu. E em 1910, ele anexou a Península da Coreia, Taiwan. Mais tarde, ele invadiu o nordeste da China, a Manchúria. Em 1937, ele declarou uma nova guerra contra a China e ampliou seu domínio pelo leste, nordeste e leste chinês. Depois ele fez um pacto com a Alemanha, né, um pacto anticomunismo, né? Foi aí que ele vai se tornar um dos países do eixo que lutaram na Segunda Guerra, né? Alemanha, Itália e Japão, né? O eixo Roma, Tóquio, Berlim, certo? Que vai levar ele à Segunda Guerra, né? Ele rompeu com a Liga das Nações, isso antes da Segunda Guerra, né? E aí, durante a Segunda Guerra, ele fez um pacto de não agressão com os russos em 1941. E em 1941 ele atacou Pearl Harbor, a base americana, né? Os japoneses tinham ocupado a Indochina durante a Segunda Guerra, que foi uma área de colonização da França, né? Que é aquela região do Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar, né? Aquela região, aquela sudeste da Ásia, o Japão tinha ocupado também, né? Filipinas, Indonésia. Ele fez, como eu digo, uma esfera de influência e de domínio expansionista, imperialista, entre a segunda metade do século XIX e a primeira do XX, né? O que levou ele a entrar em choque com os interesses americanos. Os americanos tentaram embargar a exportação de petróleo que saía da Indochina até o Japão, e em represália o Japão, que vinha muito bem no seu expansionismo, resolveu atacar Pearl Harbor em 1941. Foi um grande erro estratégico deles, né? Eles trouxeram os americanos para dentro da guerra. O presidente americano Franklin Delano Roosevelt tinha prometido que não ia a uma guerra que não fosse americana. E a partir do ataque de Pearl Harbor, ela se tornou uma guerra americana, o famoso Dia da Infâmia, né? É um famoso discurso do Roosevelt no Congresso, declarando guerra ao Japão, né? Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. E aí o americano entra na Segunda Guerra. E ao entrar na Segunda Guerra, ele reforça a frente dos aliados, né? Ele vai se juntar à Inglaterra, à França, né? À União Soviética, que tinha feito um pacto de não agressão com a Alemanha, né? O pacto
de não agressão germano-soviético, assinado o Molotov-Ribbentrop, como é chamado, né? Por causa dos nomes dos ministros das relações exteriores da União Soviética e da Alemanha, né? Mas o Hitler traiu esse pacto ao invadir, né? Em 41 ele invadiu a União Soviética, a famosa Operação Barbarossa, onde ele perderá a guerra, né? Vão ter 2 invernos muito rigorosos, uma tremenda resistência dos russos, né? Que custaram 25 milhões a 30 milhões de vidas, né? E aí a Alemanha começará a ser fragorosamente derrotada pelo avanço soviético na frente oriental, né? Stalin vai até a Alemanha, até Berlim, né? Quando toma a Alemanha, toma Berlim. E enquanto isso, o americano progredia pela frente ocidental, né? Depois do famoso desembarque na Normandia, o dia D, né? O americano reagrupou as forças francesas e inglesas e avançou pela frente ocidental, também terminou na Alemanha, né? Todos se encontram na Alemanha, por isso que a Alemanha termina a guerra dividida em 4 zonas, né? Inclusive Berlim. E aí a Alemanha se rende, né? No final de abril, início de maio de 45. Porém, o Japão resistirá na guerra, né? Utilizando a figura do kamikaze, uma demonstração de que eles já não estavam bem na guerra, né? Então já partem para o suicídio. O exército japonês, ele era ainda regido pelo Código Samurai, né? Ele tinha sido organizado lá na Era Meiji, né? Uma das medidas da Era Meiji, além de unificar o Estado, centralizar o poder na mão do imperador, ele formou uma força nacional, né? Inclusive teve que lutar com shoguns resistentes, né? Que não queriam essa centralização, né? O filme O Último Samurai, com Tom Cruise, ele conta um pouco dessa história da Era Meiji, da restauração do poder na mão do Mutsuhito, né? Que era o imperador da época, né? E aí o exército japonês tornou um exército bastante beligerante, agressivo, né? E expansionista, né? E tinha um código de honra. Então, na Segunda Guerra, eles não queriam ser derrotados, voltar para casa desonrados, né? Tinham medo também do que aconteceria com as suas mulheres se os americanos tomassem tudo, né? Havia uma preocupação muito grande com a desonra deles nesse sentido também, né? Havia toda uma história de estupros na Segunda Guerra, né? O próprio japonês na Segunda Guerra foi muito cruel nas zonas que ele ocupou, né? Na Coreia, na China, né? Até hoje ele é lembrado, né? Pelas atrocidades que promoveu, né? Escravizou mulheres, estupros, assassinatos de mulheres, crianças, idosos, né? Experiências humanas em campos de concentração, né? Usando fungos, bactérias, né? Injetando substâncias nas pessoas, experiências de hipotermia, né? Eles foram bem cruéis, né? Inclusive não tiveram essas atrocidades japonesas, não tiveram as mesmas repercussões que tiveram as nazistas, né? Mas até hoje aquela comunidade asiática ali ainda cobra do Japão pedidos de desculpa formais, indenizações, né? Que os livros de história dos japoneses sejam reescritos, mostrando esse lado cruel deles, né? Então, até hoje é isso, né? Essa reivindicação. Isso, inclusive, atrapalha as reivindicações do Japão ao Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, né? O Japão é um dos que reivindica uma cadeira como membro permanente e sofre resistência de vários países por conta disso. A resposta do Japão é que ele já passou por uma corte de julgamento de guerra no final da guerra, que foi bem mais suave que aquela de Nuremberg, que julgou os nazistas, né, na Alemanha. O próprio Hirohito, o imperador Hirohito, é o sobrevivente do eixo, né? Das lideranças do eixo. Porque Hitler, tudo indica que se suicida, né? O corpo é cremado e o crânio é levado lá para a Rússia, né? Alguns acham que Hitler não morreu, que ele fugiu aqui para a América do Sul e se estabelecer aqui na Argentina, né? Isso porque muita gente, muito nazista, conseguiu fugir e veio se estabelecer aqui na Argentina. A Argentina o recebeu de braços abertos. Alguns vieram parar até no Brasil, né? Como é o caso do Mengele, né? O famoso médico nazista que fazia experiências com crianças e tudo mais, né? Que morreu aqui em São Paulo, né? Afogado. Só descobriram depois de anos, depois de sua morte, né? Então, muitos dizem que o Hitler teria fugido, mas nada comprova isso, né? Hitler não morreu, Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu. Tem toda uma ilha lá com esses caras todos lá, né? Você sabe disso, essa historinha toda. Bom, resultado. Então, como é que a guerra vai terminar? O Japão resiste, os kamikazes fazem os seus ataques suicidas, isso não é bom, né? Porque o americano paga um preço muito alto com esses ataques.
Quer dizer, a relação custo-benefício do ataque é ótima, né? Para o japonês, né? Um japonês num avião depenado com combustível só para a ida, né? Se suicida e afunda navio com suprimentos, com todo um material bélico em cima, homens feridos, homens mortos, né? E aí, na famosa conferência de Potsdam, em julho, na Alemanha, o presidente americano Harry Truman, sucessor do Roosevelt, que tinha morrido em abril, o Truman assumiu, era o seu vice, e depois se candidatou e venceu uma eleição, reúne o Truman, o Stalin, a princípio o Churchill, que depois é substituído pelo Clement, porque há uma nova eleição no Reino Unido e o partido do Churchill perde, então ele é substituído por um novo primeiro-ministro. E lá nessa famosa conferência, é quando o Truman tem a certeza de que a bomba atômica foi testada, né, no projeto Manhattan, né, no Novo México, houve um teste com sucesso, ele foi informado disso e ele comunica ao Stalin, inclusive dizendo não precisar da ajuda do Stalin para vencer o Japão, porque tem já uma arma poderosa que ele poderá usar, né? Que o Stalin já sabe o que é, havia gente soviética infiltrada no projeto Manhattan. No projeto Manhattan, o projeto que criou a bomba atômica, né? Contando com figuras ilustres como Enrico Fermi, Oppenheim, né? A galera, o Einstein, esses caras todos da física aí que findaram trabalhando nesse projeto que gerou a bomba atômica americana. Bomba atômica essa foi testada no Japão, né? Em agosto de 45. Estas são as ruínas do único prédio que resistiu à explosão da bomba atômica no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima. Elas representam a tragédia e o horror da guerra total. Estão no Parque Nacional de Hiroshima, junto com o museu, a chama eterna e o monumento às vítimas da explosão. Nesta urna estão os nomes de 80 mil pessoas que morreram no instante em que a bomba explodiu. Nela está a seguinte inscrição: descansem em paz, porque jamais cometeremos o mesmo erro outra vez. Devastação total. A cidade inteira tinha sido destruída. A explosão, que durou apenas 1 milésimo de segundo, criou uma bola de fogo mais quente do que a superfície do Sol. Foi como se o próprio Sol tivesse se aproximado da Terra por uma fração de segundo. No local da explosão, 500 metros acima do solo, não houve som algum. O clarão foi visto a centenas de quilômetros de distância e derreteu a retina de todos os que olharam. O asfalto e o aço pegaram fogo como papel. 80 mil pessoas morreram no instante em que a bomba explodiu. Depois, a cidade ficou coberta por uma nuvem negra que se desprendeu em forma de chuva. E mais 100 mil pessoas foram feridas ou deformadas pela chuva negra. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945, a segunda bomba atômica foi lançada em Nagasaki. Por mais irônico que pode parecer, o Truman usou o argumento de que as bombas atômicas do Japão economizariam vidas. Obviamente americanas, né? Estava preocupado com as vidas japonesas, né? Para muitos, as 2 bombas atômicas do Japão são verdadeiros crimes de guerra, né? Que os americanos ficaram impunes, né? Porque usaram uma arma de destruição em massa sobre 2 cidades portuárias, né? Nagasaki e Hiroshima. Sobre civis, né? A cidade estava em funcionamento e viu no início de uma manhã, a explosão da bomba atômica que desintegrou milhares de pessoas, matou de cara de 170 a 200 mil pessoas. E o desdobramento disso pode chegar até 1 milhão de mortos, né? Ao longo de anos, de doenças e tudo mais, né? Ferimentos, né? Tudo mais. Então, assim, infelizmente, né? Essa é a história contada pelos vencedores, né?
foi o trunfo que usaram para terminar a guerra, a terrível Segunda Guerra, né? Todo mundo lembra dos crimes nazistas, mas esse é um dos crimes que ficaram impunes, né? Esse crime das bombas atômicas, né? Nunca mais se utilizou dessas armas, né? Tamanho foi o impacto na opinião pública mundial, né? De como se usava armas daquela, né? Pra você entender, se essa bomba caísse aqui no Distrito Federal, na plataforma rodoviária, ali no centro, toda a Asa Sul e a Asa Norte seria desintegrada. Praticamente toda a população do DF morreria em semanas. Passariam a sobreviver a partir do entorno do DF. Seria a vingança do entorno, só para você entender. Então, assim, isso é o potencial daquela bomba atômica. De lá para cá, as bombas nucleares, bomba de hidrogênio, são muito mais potentes, né? Então, esse arsenal que está aí guardado em algum lugar aí é capaz de destruir o planeta, com certeza, né? E aí, com as duas bombas atômicas, o Hirohito, o imperador Hirohito, se submete a uma rendição incondicional, né? Teve que assinar, seus ministros tiveram que assinar a rendição no navio em alto mar americano, uma humilhação, né? As tropas americanas foram comandadas pelo general Douglas MacArthur, né? Que comandou todo o processo de ocupação militar do Japão no pós-guerra. O Japão foi ocupado por 6 anos, até o início da década de 50. O Hirohito foi à rádio, teve que falar pela primeira vez numa rádio e renunciar ao seu caráter de divindade. Até então ele era um ser divino, né? Os americanos reestruturaram todo o modelo político, criaram uma monarquia parlamentarista no Japão, ao estilo de muitos países ocidentais, né? E aí se estrutura um sistema partidário no Japão, que eles não estavam acostumados, né? Inclusive o partido que vai se tornar majoritário, né? O Partido Liberal Democrático, vai dominar a política japonesa nos próximos 50 anos, 54 anos, né? Por meio século ela dominará, né? Só com a crise que se abateu sobre o Japão nos anos 2000 é que esse partido perdeu uma eleição, mas ele monopolizou a política japonesa, né? E aí o Hirohito era um cara que tinha estudado fora, tinha uma visão mais aberta de tudo, menos conservadora, e entendeu que não valia a pena se manter na guerra, né? Tamanha a destruição que já tinha sido causada, né? Muitos estavam dispostos a se suicidar, se fosse vontade do imperador, suicídio coletivo, né? Mas ele não impôs esse sacrifício. E teve generais que não admitiram a rendição e preferiram se matar, né? A se entregar. E aí o Japão encerra, ele passa a partir daí a sofrer uma ocupação militar. Até hoje, a maior base americana no exterior está no Japão, em Okinawa. O Japão passa a pertencer ao chamado guarda-chuva nuclear americano. Ele é desmilitarizado. Ele passa a ter um orçamento militar muito limitado. Ele só pode ter forças de autodefesa. Só recentemente a Constituição japonesa foi alterada para que eles possam ter forças no exterior apoiando aliados, porque faz parte de uma reestruturação na Constituição do Japão que muitos vêm defendendo para tornar o Japão mais ofensivo, né? Os limites para investimentos na indústria bélica têm sido alterados, até porque o Japão lá na Ásia atualmente vive uma corrida armamentista com China e com Coreia do Norte, e ele se sente muito acuado, muito pressionado, e ele tem investido nisso, né? Até com o apoio americano, né? E aí o Japão não pode desenvolver programas nucleares para fins de armas atômicas, né? Quer dizer, o Japão tem um potencial militar bastante limitado, ele é um nanico militar, né? E vai gastar toda a sua energia a partir daí na reconstrução econômica do país e no investimento na área de educação, de ciência, né? Na área social, que é o famoso milagre econômico japonês, né? O Japão, no pós-guerra, ele se submete à esfera de influência americana. Os americanos usam o Japão como uma espécie de dique para conter a expansão socialista ali na Ásia, né? Então ele é um ponto de ancoragem importante para o americano durante a Guerra Fria, né? E o Japão, o americano vai estender a mão para ajudar na reconstrução. Óbvio que o Japão não teve o apoio na mesma dimensão que a Europa teve com o Plano Marshall, mas houve um plano americano direcionado para a Ásia, chamado Plano Colombo, mais especificamente o Plano Dodge, que foi aplicado no Japão, e com recurso americano. Mas esse não é o grande pilar da reconstrução japonesa. O grande pilar da reconstrução japonesa é uma economia voltada para a exportação, apoiada numa mão de obra barata e qualificada,
contraiu-se o consumo interno para ter excedentes de exportação, subvalorização cambial, quer dizer, manter o ien, a moeda japonesa desvalorizada para estimular as exportações e desestimular a importação, certo? Muito investimento em educação, tecnologia, ciência, né? Se tornou um país líder, vanguardista, né? Na revolução eletrônica e técnico-científica informacional, né? Poupança interna, o Estado japonês estimulou o cidadão japonês a poupar. Com essa poupança, claro, a vida do japonês era uma vida muito limitada, de pouco consumo, de muito trabalho, né? Eles também se aproveitaram dessa tradição do japonês, do trabalho, da responsabilidade, do emprego ser mais importante que o salário, do respeito à hierarquia, né? Da dedicação que o trabalhador japonês tem, né? E ao mesmo tempo poupando, né? Em nome da vontade do Estado, né? Se tornando automaticamente sócios das empresas onde trabalhavam, sócios assim, né? Compravam ações, eram obrigados a comprar ações, então, parte do salário era transformado em ações das empresas, né? E houve uma grande aliança entre Estado e burocracia estatal e capital empresarial, né? O Japão se tornou um grande Estado empresarial, né? Mas não um Estado que financia, mas um Estado que planeja, que subsidia. O papel do Estado no Japão foi muito importante. O Estado no Japão ele não atrapalha, né? Como a gente fala no Brasil, apesar do Estado a gente está crescendo. Não, lá o Estado subsidia, planeja, fiscaliza, estimula, faz injeções de capital, constrói infraestrutura, né? Então o papel do Estado também foi muito importante no milagre econômico japonês. E com isso, o Japão vai ter grandes índices de crescimento ao longo das décadas de 60, 70, né? Vai se tornar uma grande potência, né? E a gente vai poder falar um pouco melhor disso no nosso próximo encontro, ok? Valeu, foi bom estar com vocês aí. Próxima aula a gente continua. Abraço.